bem? Vamos seguir nossa aula de equilíbrio em sistemas de dois componentes, contendo duas fases condensadas e uma gasosa, tá? E a aula de hoje a gente vai ver como que a gente usa duas funcionalidades importantes dos nossos diagramas de Ehling, que são os ábacos de P de O2 e de CO2. Então esses são dois ábacos e eles vão se dedicar ao que? A gente vai ter uma reação, primeiro ábaco, melhor, vamos escrever isso aqui em uma outra letra, uma outra cor, tá? Então vamos começar com o nosso ábaco de P de O2, tá? Então o ábaco de P de O2, ele vai se dedicar ao que? Ele vai ter aqui, a gente tem dois metal, tá? Mais O2 vai resultar em metal, dois óxidos, né, do metal, né? Então isso aqui são as nossas reações aqui que a gente vê retratadas aqui no diagrama de Ehling, tá? Para essas reações a gente tem o que? A gente tem o ΔG em função da temperatura, né? Então a gente tem aqui o ΔG, né? E as diversas temperaturas, e a gente tem aqui os gráficos que retratam esse ΔG, tá? Para que a gente vai usar o nosso ábaco de P de O2, tá? Para ver qual a pressão de oxigênio no equilíbrio. Então aqui o que vocês vão se dedicar a responder é qual a pressão de oxigênio que eu preciso ter para atingir o equilíbrio, tá? Então vocês lembram lá? A gente tem aqui, a gente tinha aquele gráfico que a gente viu lá na aula 1, né? Onde a gente tinha o gráfico de ΔG sobre 1 sobre T, e a gente tinha lá acima de uma dada pressão, a gente tinha aqui, acima de uma dada pressão, a gente favorecia a formação de óxidos, e abaixo de uma determinada pressão, a gente favorecia a formação do metal, né? Então, aqui o que a gente vai ver é a pressão de oxigênio, é a pressão do equilíbrio. Então, aqui a gente vai ter a pressão do equilíbrio. A gente vai encontrar a pressão onde que divide, se abaixo dessa pressão eu vou favorecer a reação para esse lado aqui, acima dessa pressão para esse lado, para o lado direito, né? Então abaixo para o lado esquerdo, em torno do favorecendo a reação para a formação de metal, né? E acima para a oxidação, tá? Então vamos entender como que a gente usa esse ábaco, tá? Em primeiro lugar, vamos separar aqui, eu vou usar aqui uma funcionalidade aqui do meu software, que é uma régua, tá? Então vocês vão, em primeiro lugar, vamos separar aqui uma temperatura, tá? Eu decidi que eu acho uma boa a gente separar a temperatura de 1000 graus, tá? Então a gente vai separar aqui a temperatura de 1000 graus, tá? Então vamos ver aqui, separando a temperatura de 1000 graus, tá? Então, vocês vão fazer em casa com uma régua, vocês separem a temperatura de 1000 graus, e aí, tá? A gente vai investigar as coisas a essa temperatura. Por quê? Porque quando eu encontrar a pressão de O2, eu vou encontrar a pressão de O2 em equilíbrio para uma determinada temperatura específica, tá? Não vou encontrar a pressão de O2 para todas as temperaturas, tá? Então, até porque isso varia de acordo com a temperatura, tá? Então, a pressão de O2 no equilíbrio a 1000 graus, vamos pegar um exemplo aqui, eu vou pegar um exemplo específico agora, da formação de dióxido de titânio. Então vamos querer saber qual que é a pressão de O2 no equilíbrio do dióxido de titânio
a temperatura de 1000 graus, tá? Então aqui de novo eu vou pegar a régua, tá? Eu já isolei a temperatura de 1000 graus aqui, e aí a gente vai pegar a régua e uma ponta da régua a gente vai usar, a gente vai colocar uma ponta da régua nesse 0 aqui em cima, tá? E a outra ponta da régua a gente vai colocar no encontro da reta do titânio com a nossa reta que a gente traçou de 1000 graus, tá? E aí nesse encontro aqui a gente vai traçar uma reta que vai do ponto até o fim da escala. Então, mas qual que é o fim da escala, tá? Vocês vão ver aqui que o nosso ábaco, o nosso diagrama de Ehling, ele tem atrás aqui umas escalas, ó, umas escalas. Esse é o ábaco da pressão de oxigênio, tá? E aí o ábaco da pressão de oxigênio vai ter uma escala toda aqui. Então a gente vai ficar entre alguma coisa entre 10 na menos 30, a pressão de oxigênio, e 10 na menos 24, tá? Vamos dizer então que ele ficou, a nossa pressão de oxigênio no equilíbrio ficou em torno de 10 na, a gente pode dividir isso aqui em 3, né? E aí cada um desses 3 vai ser 2, então a gente vai ter aqui então a gente vai dividir em 3 pedaços, então aqui a gente vai ter 10 na menos 26, e aqui 10 na menos 28, e aqui o 10 na 30. Então aqui vamos dizer que a pressão de O2 no equilíbrio é igual a 10 na menos 28, entenderam? Então assim que ocorre, assim que eu leio a pressão de O2 no equilíbrio para o caso específico da oxidação do titânio. Então, em pressões mais baixas eu vou favorecer a formação de metal, em pressões mais altas eu vou favorecer a formação de óxido, tá? Lembrando que 10 na menos 28 ATM, né, a pressão aqui lida em ATM, é uma pressão bastante baixa, né? Então é muito favorável à oxidação do titânio, tá? Uma outra coisa que a gente pode querer investigar, aliás, de interesse, né, importante ser investigado, são as reações que a gente vai usar o ábaco de CO sobre CO2. Ele se dedica a investigar reações desse tipo aqui, ó. Vamos lá, um óxido do metal, tá? Mais CO, tá? Formando o nosso metal mais CO2, tá? Então, ele se dedica a dizer qual que é a taxa CO2 na qual eu vou fazer com que essa reação ocorra, que é de fundamental importância para quem trabalha com redução de metais, né? Então, o pessoal da metalurgia extrativa aí tem bastante interesse em saber qual que é a quantidade de CO que eu preciso ter em relação a CO2 para que ocorra a reação de redução, né, do meu óxido do metal para a produção do metal, tá? Então a gente vai usar uma outra escala e vai olhar um outro ábaco. Vocês vão ver aqui, ó, a gente tem o ábaco de CO2, tá? E aí a partir desse ábaco a gente vai usar aqui, a gente tem a reação de 2CO. A gente vai, na realidade, tudo que a gente vai fazer aqui é tirar essa reação aqui. Essa reação está aí no estado padrão, né? Então todo mundo aqui está um ATM de pressão, né? Então o P de CO, P de O2 e o P de CO2 é um ATM. A gente vai mudar a pressão desses caras aqui no equilíbrio. Então a gente vai fazer com que essa reta aqui ela seja deslocada, tá? E aí até que ela encontre, da mesma forma que essa reta de 2C mais O2, dando 2CO, que ela encontre a reta de redução que me interessa, tá? Então vamos fazer isso mais palpável, tá? Então como que a gente faz isso para investigar? Vamos pegar o exemplo específico vamos pegar o exemplo do manganês, tá? Então a gente vai ter a reação aqui do manganês, né? Do MnO mais CO, dando Mn mais CO2, tá? Então qual que é, a gente quer saber aqui qual que é a relação
de CO, CO2 no equilíbrio disso aqui, entendeu? Então a gente vai de novo pegar a régua, tá? Só que dessa vez a gente vem da onde? No equilíbrio a 1000 graus, tá? Então é importante ressaltar. A gente, em vez de vir do O, a gente vem desse ponto aqui, ó, do ponto C, tá? E a partir desse ponto C, a gente vai encontrar ali o manganês aqui, ó, até a temperatura de 1000 graus. E aí a gente vai traçar a nossa reta, que vai encontrar a nossa escala, aqui a escala de CO, CO2. A gente vai levando aqui, ó, e vai ver que está entre 10 na 4 e 10 na 6. Então vamos dizer aqui que está um pouco mais próximo de 10 na 4, vamos dizer que está então entre 10, aqui a gente tem 10 na 5, mais ou menos, né? Então vamos dizer que a gente está no 9 vezes 10 na 4. Então eu preciso ter 9 vezes 10 na 4 vezes CO sobre CO2, entendeu? Então eu preciso ter muito mais CO do que CO2 para promover, para ter o equilíbrio, para chegar ao equilíbrio dessa reação aqui. Tá? Então é isso que é esse o valor do equilíbrio. Então significa o quê? Se eu tiver mais CO do que uma reação onde eu tenho mais quantidade de CO em relação ao CO2, tá? Isso aqui tudo é em ATM, tá? Se eu tiver mais CO2 do que CO, desculpa, como é uma pressão dividindo pela outra, né, é adimensional, né, mas as pressões aqui em ATM. Então, se eu tiver uma quantidade maior de CO em relação ao CO2, tá, o que vai acontecer? Maior que essa aqui, de 9 vezes 10 na 4, a reação vai tender ao lado de cá, tá, ao lado direito. Se eu tiver uma quantidade menor, a reação vai tender à oxidação. Então, a gente precisa de uma quantidade bastante grande de CO em relação ao CO2 para que essa reação ocorra no sentido da redução. Tá? Então, essa é a finalidade dessas duas funcionalidades do diagrama de Ellingham. Tá? Então, é importante que vocês saibam explorar essas finalidades para descobrir quando que um metal, qual que é a pressão de oxigênio para que o metal seja oxidado e qual que é a quantidade de CO em relação ao CO2 que eu preciso ter para que ocorra a redução, tá? E aí é importante vocês observarem que o que aconteceu aqui nada mais é que o deslocamento dessa reta para cá em relação, só em função, tá, da mudança aqui da quantidade de CO, CO2, tá? Então aí a gente muda essa reta e acaba deslocando ela para esses outros valores aqui, tá? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido e vocês devem estar prontos para fazer os exercícios, tá? Eu acredito que aqui a gente construiu um algoritmo, né? Um grupo de instruções do que vocês precisam fazer para chegar no resultado. Selecionar a temperatura, se a gente quer PdO2, traçar uma reta daqui até o ponto de encontro, isso é muito chave, é o ponto de encontro entre o óxido que a gente está interessando e a temperatura que nos interessa, tá? E aí essa reta passando por O e por esse ponto, a gente vai encontrar a quantidade de O2 em relação ao equilíbrio, tá? A quantidade de O2 em equilíbrio ali para a equação de oxidação ali que a gente tem nas retas do diagrama de Ellingham. A mesma coisa acontece no caso do ábaco de CO2. De novo, seleciona a temperatura, traça uma reta de C até o ponto de encontro entre a temperatura e a reta que nos interessa, tá? Do metal que a gente está tentando investigar, e aí a gente vai encontrar a relação em equilíbrio. Então aí teores maiores de oxigênio ou teores maiores de CO favorecem a redução, teores menores favorecem a oxidação, tá? Então isso vale para PO, isso vale para CO, tá? Então acredito que seja essa a lição da aula de hoje e que vocês estejam prontos para fazer os exercícios, tá? Qualquer dúvida vocês podem procurar os canais que eu disponibilizei para a gente tratar essas dúvidas, tá? Então acho que era isso e tchau, tchau.